Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Sabadão chegou, ótimo final de semana a todos. Vamos começar o nosso vídeo de hoje numa homenagem, está chegando a Copa do Mundo, uma lembrança da Copa do Mundo de 2014. A embalagem está meio avariada, não tanto quanto a defesa brasileira naquele jogo contra a Alemanha, naquele 7-1, mas está aqui, ó. Essa é a lembrança positiva da Copa de 2014, é o boneco Fuleco. Vamos lá, vamos falar do São Paulo, que tem jogo importante fora de casa, precisa pontuar como visitante o São Paulo neste domingo, amanhã, portanto, contra o Juventude em Caxias do Sul, para tentar uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Muitos times querem aproveitar os seus jogadores da base e esse é um aspecto positivo que o São Paulo tem conseguido com o Rogério Ceni em 2022. Para se ter uma ideia, o Ceni relacionou para esse jogo último do São Paulo, em casa, vitória 3-1 contra o Coritiba, 8 jogadores formados na base. Apenas o Thales Costa não foi utilizado naquela vitória importante. Claro que teve uma questão circunstancial, muitos jogadores machucados, e o Rogério Ceni teve que usar jogadores formados em Cotia. Entraram em campo naquele dia, uns mais, outros menos, Luizão Moreira, Igor Gomes, Pablo Maia, Luan, Nestor e Wellington. Como eu disse, apenas o Thales Costa ficou no banco. Com relação ao jogo anterior, não mudou muita coisa não. Naquele empate heróico contra o Palmeiras, jogando no Allianz Parque, com 2 jogadores a menos, o Ceni relacionou também para aquele jogo, para aquele duelo, para o choque rei, 8 jogadores formados em Cotia. 6 foram para campo, 6 foram para o jogo, 6 foram valentes naquele empate contra o Palmeiras fora de casa. Luizão, Lucas Beraldo, são 2 zagueiros, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, também o Igor Gomes e o Wellington. O jovem Moreira, lateral, ficou no banco, o volante Luan também ficou contra o Coritiba, eles entraram em campo. Esse é o aspecto positivo. O negativo é que o São Paulo, todo mundo sabe que a base é, como se diz no próprio nome, a base é onde tudo começa. Na base se produzem os grandes jogadores, os destaques que depois podem ser negociados, isso significa dividendos para o clube, paga-se o que se investe na categoria de base e aí você consegue o lucro para conseguir um time ainda mais forte para disputar títulos. O que está acontecendo é exatamente o contrário no São Paulo. O São Paulo está lançando, mas pode perder de graça vários jogadores que podem sair com uma possibilidade de assinatura de pré-contrato. Única e exclusivamente porque o São Paulo não renovou com esses atletas e alguns podem ir embora sem deixar um centavo de lucro para o clube. Essa é a revolta do Rogério Ceni, é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois da vinheta. Vamos lá. Depois da vinheta, vamos falar das revelações do São Paulo que podem sair de graça. Primeiro a gente vai falar de um jogador que é um pouco mais experiente, mas também não é muito rodado. Ele é da base do Fluminense, está no São Paulo já há algum tempo, é o zagueiro Léo, que tem proposta do futebol francês. Tem 26 anos de idade, ele fez 23 jogos pelo Campeonato Brasileiro e tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. Ou seja, ainda não pode assinar um pré-contrato, o que acontece com 6 meses de antecedência. Igor Gomes, sim. Ele tem 23 anos, disputou 28 jogos no atual Campeonato Brasileiro e ele tem contrato só até março de 2023. Ou seja, a partir de agora, de outubro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e o São Paulo ficaria sem receber nada dele. O zagueiro Luizão, 20 anos de idade, tem aparecido bastante no time de cima. Ele tem uma proposta do West Ham, da Inglaterra, fez 10 jogos no Campeonato Brasileiro e ele tem contrato até janeiro de 2023. Esse pode sair de graça, porque são 6 meses de antecedência. E também tem o Pablo Maia. Ele tem 20 anos de idade, o Pablo Maia acaba de receber uma proposta também do futebol inglês, que é do Fulham. Fez 27 jogos no Campeonato Brasileiro e ele tem contrato com o São Paulo até setembro de 2023. Ou seja, o São Paulo precisa correr para não perder essas revelações praticamente de graça, deixando todo o investimento que o São Paulo faz durante anos nas categorias de base até a formação
Você nunca sabe, né? Daquela quantidade se vai tirar a qualidade, você nunca sabe quantos e quais serão as revelações que poderão ser negociadas. E quando você percebe negociar essas peças, seria muito importante que deixasse um retorno para o clube. O técnico Rogério Ceni falou sobre o Pablo Maia, falou sobre o Léo, falou sobre o Luizão, falou sobre esses atletas que podem deixar o São Paulo, alguns deles de graça. O Rogério Ceni fica chateado com isso. Ele fez uma avaliação sobre esses meninos e sobre perdas, sobre peças que podem sair e fatalmente vão sair. Isso acontece em qualquer clube em final de temporada. Diz aí, Rogério. Com relação à saída de alguns jogadores, eu encaro como uma coisa normal, alguns jogadores saírem. Eu lamento só da forma como se sai, porque era para o clube faturar um bom dinheiro com esses jogadores. Afinal, o conceito de aproveitar a Cotia é justamente para quê? Para que você possa gerar receita nos momentos mais difíceis. O que a gente lamenta é um jogador jovem como o Luizão, tem um contrato que finaliza em janeiro e está saindo livre, né? O Igor tem um contrato que vence em março, podendo sair livre. Isso a gente lamenta porque é através dessa geração de recursos que você consegue montar novos times, novas contratações ou sanar algumas dívidas que o clube tem. Eu acho que é baseado nisso que se investe quase 30 milhões por ano em Cotia. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Pablo, eu acho que um destaque, assim, vem sendo o jogador mais regular nos últimos jogos nossos. Esse pós-perda de Copa Sul-Americana, o Pablo foi o cara que se manteve bem em todos os jogos, e por isso até hoje a alternativa de botar o Luan, de tentar botar Galopo, de tentar botar André Anderson, quando o jogo já estava 2-0 e 3-0, que é para tentar encontrar alguém que faça essas funções, porque em determinado momento nós vamos precisar. E se a gente não consegue encontrar o atleta exato para essas funções, nós vamos sofrer. Eu acho que se o Pablo Maia tiver uma proposta extraordinária para ele, é legal para o clube, é legal para o garoto, ele vem se esforçando, mas eu eu desconheço qualquer proposta sobre o Pablo. Sobre Igor e sobre Luizão, um acaba o contrato em janeiro, outro acaba o contrato em março, até o momento que eu saiba não existe a renovação, então pode acontecer de perder esses jogadores, e até outros jogadores pode ser que fiquem pelo caminho, mas nós temos que primeiro acabar o ano bem, acabar bem esses 6 jogos e montar aí um time para o ano que vem que possa atender, ao menos em parte, a expectativa do torcedor. Às vezes, o que me frustra, por exemplo, nós, como atleta, no grupo que eu jogava, nós conseguimos títulos muito importantes aqui. O que me frustra, às vezes, como treinador, é ver que talvez eu não consiga entregar esses mesmos títulos. Eu gostaria também de vencê-los como treinador. Mas eu sou extremamente grato a estar aqui trabalhando, eu gosto de trabalhar com os garotos. Se tiver jogador bom da base, não tem problema nenhum em trabalhar. Eu prefiro. Eu prefiro porque é o produto que valoriza o clube, valoriza a Cotia, que é o grande investimento que foi feito ao longo dos últimos anos. Se investe muito em Cotia, que é justamente para gerar esses jogadores e gerar receita futura e gerar novas oportunidades. Então nós temos hoje 12, 13, 14 jogadores lá da base. E se precisar, e se alguém se destacar na Taça São Paulo, e se a gente precisar trazer mais alguém, não tem problema. Agora, em algumas posições talvez não tenha pronto em Cotia, e nós tenhamos que ir no mercado, com a ausência de alguns que saiam, aí nós temos que tentar contratar. Se não der para contratar o principal jogador que nós queremos, alguém com essas características para poder ajudar com a experiência que você disse, que é o que eu concordo com você. Nestor, Igor Gomes, Luan, eles estão numa prateleira. Thales, Wellington, jogadores, Rodriguinho, eles também são da base, mas estão ainda num outro patamar que vai demorar esses mesmos 2, 3 anos de amadurecimento para chegar num ponto de ser um jogador pronto para jogar, como é Nestor, como é Igor, como é Luan, quando está bem condicionado, e tantos outros, né? O Pablo Maia talvez esteja nessa prateleira, que tem amadurecido bem mais rápido, mas são todos caras que jogaram. Luizão está nessa prateleira, primeira, jogadores, Beraldo, né? Que estão jogando aí, praticamente sempre estão entrando em jogos, jogando, mas estão em estágios diferentes, concordo com você, em estágios diferentes do que Igor, do que Nestor, do que Luan, enfim. Foi o que disse o técnico do São Paulo, aí um investimento de 30 milhões de reais por ano. É impossível que não se faça um trabalho, um mecanismo para segurar esses atletas, para tentar a renovação do contrato desses atletas
antes desse prazo de 6 meses para que eles possam assinar um pré-contrato com outra equipe. Aí o São Paulo fica a ver navios, aí você fica meio que na mão, meio que perdido, meio que sem retorno financeiro, e aí você não consegue investir num time muito mais forte. É o que o Rogério Ceni acaba de dizer. Se você consegue a revelação desses jogadores, consegue negociar esses jogadores e consegue um retorno por essa negociação, você consegue investir. Se não, naquele cara que você quer para suprir uma ausência que a base não consiga lhe oferecer, que você tenha alguém parecido com aquele futebol. Bom, essa é uma questão pontual que o São Paulo tem atravessado, é uma questão que precisa ser observada pela diretoria para que novas perdas não aconteçam, porque aí é prejuízo para todo mundo, para quem trabalha com essa garotada e também para o clube que fica a ver navios sem que essas revelações rendam frutos. E frutos, todo mundo sabe que no futebol é a questão financeira, para que se possa reinvestir no clube e para que até as dívidas sejam diminuídas, dívidas que têm assombrado o São Paulo ao longo dos anos. Bom, é isso, eu gostaria da sua opinião sobre esse comentário do Rogério Ceni aí, sobre o que é feito na categoria de base. Não é possível que alguém como o técnico Rogério Ceni consiga enxergar e mais ninguém lá dentro do São Paulo consiga ver da mesma maneira a importância de se valorizar os meninos da base e que eles possam render frutos para o clube. Amanhã, jogo importante. O São Paulo precisa de pontos fora de casa para continuar fazendo a sua matemática particular nessa regressiva. Faltam 6 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro e o São Paulo precisa de pontos em busca de uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Senão, vai, entre aspas, morrer abraçado numa vaga na Sul-Americana. Tá bom? Deixa aí sua opinião, seu comentário, seu palpite, seu desabafo e a gente fica por aqui. Ótimo sábado a todos, se cuidem, eu vou me cuidar aqui que as costas continuam me tirando o sono. Valeu, até mais, tchau.